Bora aprender boas práticas de segurança em aplicações escritas em Go. Quando você está desenvolvendo uma aplicação, é muito importante que a gente se preocupe com segurança. Muitas empresas têm um próprio time específico para isso, que é o time de DevSecOps. Mas mesmo que a gente tenha um time dedicado de segurança na nossa empresa, é muito importante que nós, como desenvolvedores, tenhamos bastante cuidado na hora de escrever o código para não acabar gerando uma vulnerabilidade. É claro que a gente não consegue evitar tudo, até porque segurança, gente, é um tópico muito complexo. Existem milhares e milhares de formas de ataques e é muito difícil a gente se precaver para todas elas. Aqui eu quero trazer boas práticas de segurança que vão garantir alguma segurança para sua aplicação. E, gente, essas boas práticas são um excelente ponto de partida, mas é claro que elas não garantem que o seu código é 100% seguro. Isso vai depender realmente do que você escreve no seu código. E a primeira boa prática de segurança que eu quero trazer aqui é você checar por vulnerabilidades nas suas dependências. Recentemente, o time de Go lançou uma ferramenta chamada GoVulnCheck, que é basicamente checagem de vulnerabilidades de Go. E ela é uma aplicação de linha de comando, mas que você pode rodar no seu CI/CD também, que ela verifica todas as suas dependências para ver se você tem alguma dependência com vulnerabilidade descoberta no seu Go Module. E como é que essa ferramenta funciona? Bom, eu tenho aqui um código muito simples de Go que usa esse pacote text/language. Você não precisa entender o que esse código faz, tá? Aqui é só um exemplo de segurança mesmo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o GoVulnCheck. Para fazer isso, a gente precisa rodar apenas esse comando aqui, go install, e aí o endereço do GoVulnCheck e a versão que no caso eu quero a mais recente. Feito isso, basta eu rodar agora o nosso comando que já vai estar no nosso path, né? Então é GoVulnCheck e eu quero que ele verifique todos os pacotes aqui no meu módulo. Então a gente vai fazer o clássico /3 pontinhos em Go para verificar tudo. E olha só que interessante. Ele achou uma vulnerabilidade. Basicamente, essa versão que eu estou usando do pacote text é vulnerável. Ela tem uma vulnerabilidade que foi descoberta em 2021. Então isso significa que eu tenho que fazer uma atualização desse pacote para não estar mais vulnerável a esse problema. E como fazer isso? A gente faz um go-get-u e eu vou passar o pacote que eu quero atualizar, que no caso vai ser esse aqui. Então eu passo ele aqui para dentro. Agora eu atualizei a versão do meu GoText da 0.3.5 para 0.16.0. E se eu rodar o Vulnerability Check de novo, a gente vai ter lá que nenhuma vulnerabilidade foi encontrada. Então essa ferramenta é uma excelente forma de você saber se as suas dependências estão te causando alguma vulnerabilidade no seu código. Seguindo em frente, a segunda dica de segurança que eu quero dar é a seguinte: se o que você está fazendo é alguma coisa muito complexa e que envolve um risco de segurança muito alto, às vezes vale a pena você terceirizar isso para alguém especializado. Como, por exemplo, aquela frase famosa Never roll your own authentication. Ou seja, nunca crie a sua própria autenticação, sempre use de outra pessoa. A mesma coisa para cripto. Nunca tente criar o seu próprio algoritmo de cripto. Sempre use um já bem estabelecido. É claro que você está fazendo isso aqui para estudar, eu quero estudar como algoritmos de cripto funcionam. Aí beleza. Mas para produção, normalmente a recomendação é que você não crie a sua própria autenticação, nem use seus próprios algoritmos de cripto. E por que isso? Porque uma falha no seu serviço de autenticação ou um bug no seu algoritmo de cripto pode acabar com o seu negócio, com o seu projeto. Porque é justamente esse serviço e esse algoritmo que vão ficar na frente do seu negócio, protegendo invasores de acessar informações sensíveis. Então, para dar um exemplo extremo aqui, imagina que você tem um bug no seu serviço de autenticação, que você usando a senha 123456, você pode fazer o login como qualquer usuário. Isso seria um problema grave, né? E esses dois exemplos de autenticação e algoritmo de cripto são muito falados. Mas eu quero trazer um terceiro ponto aqui, que é a segurança de onde você hospeda o seu sistema. Quando você faz a hospedagem do seu sistema em algum servidor na nuvem, você está terceirizando a responsabilidade sobre alguns aspectos de segurança do seu sistema. E é por isso que é muito importante que você use um fornecedor de nuvem que seja confiável. E no vídeo de hoje eu quero recomendar que você use a Hostinger, que tem servidores aqui no Brasil e segue todas as boas práticas de segurança. A Hostinger é uma apoiadora aqui do canal e esse vídeo está sendo patrocinado por eles. E já que a gente está falando sobre segurança em algoritmos de cripto, é sempre muito importante que quando a gente esteja trafegando dados na rede, a gente use algum algoritmo de criptografia para deixar esses dados encriptados. E quando a gente está falando de aplicações web, o mais comum é justamente o protocolo HTTPS. E para o seu site poder funcionar utilizando o protocolo HTTPS, ele precisa de um certificado. E na Hostinger você consegue esse certificado automaticamente. Ele gera um certificado SSL automaticamente para você. Além disso, eles têm várias outras vantagens, como por exemplo, backups diários de todos os seus dados. E se você contratar algum plano da Hostinger a partir de 12 meses, utilizando meu cupom de desconto ou clicando no link aqui da descrição, você ainda ganha um desconto especial. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como configurar toda a VPS da Hostinger. Se você por acaso não assistiu esse vídeo, depois você aqui corre lá para assistir. Muito obrigado a Hostinger por estar patrocinando esse vídeo aqui do canal. Seguindo em frente, a terceira dica de segurança que eu quero passar é para você sempre manter a sua versão de Go atualizada. Em Go, ainda bem, a gente não precisa se preocupar com quebra de compatibilidade. Então nenhuma nova versão de Go vai quebrar a compatibilidade com as versões antigas da linguagem. E isso é válido não só para a linguagem em si, mas para toda a biblioteca padrão, para toda a standard lib. Então, sempre mantenha a sua versão de Go atualizada. Atualmente a gente está na versão 1.22.4. Muito provavelmente, quando a versão 1.23 lançar, você vai poder atualizar o seu código sem problemas nenhum. Não vai ter nenhuma quebra de compatibilidade. E provavelmente nenhum bug também. Mas há quem recomende que você espere a versão 1.x
6.1, ou seja, a primeira versão minor da última release major. E as versões de Go que são sempre atualizadas são sempre as duas últimas. Então, por exemplo, atualmente é sempre atualizada a versão 1.21 e a 1.22. Então, qualquer bug que aconteça que é descoberto, ele vai ser atualizado tanto na 1.21 quanto na 1.22, mas ele não vai ser atualizado na 1.20 para trás. E eu vejo muito código em Go rodando ainda na versão 1.17, por exemplo. Gente, não faça isso. Sempre atualize a versão de Go, principalmente porque a gente não tem esse risco de quebra de compatibilidade como a gente tem com Node, por exemplo. Seguindo em frente agora para a nossa quarta dica, é sempre bom que vocês façam testes, mas não qualquer teste. Teste unitário, teste de integração são excelentes, mas é muito recomendado que vocês façam fuzz testing. E para quem não sabe o que é fuzz testing, segue aqui um exemplo. A gente tem uma função aqui que inverte uma string. E o que essa função faz? Ela itera sobre cada um dos elementos dessa string até a metade dos elementos e vai fazendo swap de um com o outro, por consequência, invertendo a nossa string. E aqui a gente tem uma função de teste para essa função de inverter strings. Basicamente, a gente tem a string de entrada e o que a gente espera de saída. Então, hello world vai virar isso aqui, um espaço em branco vai continuar sendo um espaço em branco, e exclamação 1, 2, 3, 4, 5 vai virar 5, 4, 3, 2, 1, exclamação. Vamos rodar esse teste aqui para ver o que acontece. A gente tem lá que o nosso teste passou. Então, teoricamente, nossa função funciona. Só que agora vamos fazer um fuzz test para essa função. E o que é fuzz test? Basicamente, o fuzz test, como o nome já diz, ele vai gerar inputs aleatórios para sua função e dessa forma verificar se sua função não quebra em caso de borda, por exemplo. E em Go, a gente escreve fuzz test assim. Primeiro a gente cria nossos casos de teste, e depois a gente adiciona eles ao nosso fuzz tester. É como se esses casos aqui forem ser usados como semente para o nosso fuzz testing. E aí a gente simplesmente chama o método fuzz. E olha o que eu estou fazendo aqui. Primeiro, a gente está invertendo a string original, depois a gente está invertendo a string invertida. Por que isso? Porque a gente quer saber se a string, no final das contas, ela vai ser igual à string original. E aí agora, vamos rodar esse fuzz test para ver o que vai acontecer. Olha só, a gente teve uma falha aqui no nosso teste. A nossa função inverter, ela está gerando uma sequência inválida de caracteres UTF-8, porque a gente está invertendo byte a byte. Só que quando a gente está usando o encode de um UTF-8, um caractere pode consumir mais do que um byte na nossa sequência. E é esse que é o problema. E é com isso que o fuzz testing ajuda a gente. Porque se a gente for aqui na nossa função, o nosso input só tem caractere ASCII. É o mesmo input que a gente tem no nosso teste caso normal. Só que aqui a gente conseguiu pegar esse bug porque o fuzz test adicionou inputs aleatórios para a nossa função rodar. Então, por mais que eu não tenha pensado em colocar um caractere que não é válido ASCII, mas é válido em UTF-8, o fuzz test meio que fez isso pra gente. Então, essa é uma dica muito valiosa, principalmente quando você está lidando com inputs de usuários. É muito interessante que você faça fuzz test nesses casos. E se por acaso você não sabe o que é ASCII, encode em UTF-8, eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo que eu explico exatamente como que o UTF-8 funciona e o que é ASCII, o que é UTF-8 e o que é um algoritmo de encoding. Beleza? E agora para nossa última dica é que eu quero recomendar que você sempre use o Race Detector. O Race Detector de Go, ele vai crashar o seu programa, ou seja, causar um pânico, caso ele perceba que tem uma condição de corrida acontecendo. Eu criei essa função aqui que é uma função bem simples. Basicamente eu vou iterar sobre um loop 100.000 vezes e eu tenho uma variável, que é essa contadora aqui, que em cada iteração do loop eu vou incrementar o valor dela. Então o resultado esperado é que no final esse contador aqui tenha o valor 99.999, já que ele começou em 0. Só que eu estou fazendo esse incremento de forma concorrente ou paralela, porque eu estou fazendo esse incremento dentro de uma Go Routine. Ou várias Go Routines aqui no caso, né? E isso aqui é uma condição de corrida. A gente tem vários threads e vários Go Routines acessando e modificando a mesma variável, o mesmo espaço de memória. Isso é uma condição de corrida. Se eu rodar esse código aqui, olha só o que acontece. A gente não tem o nosso resultado esperado, mas o nosso programa ele não crasha. Não aparece nenhum erro pra gente. É como se ele tivesse executado sem problemas. É claro que numa função assim, é muito óbvio que a gente consegue perceber isso. Mas no seu código do dia a dia, essas condições de corrida podem não ser tão facilmente identificáveis assim. E é aí que entra o Race Detector. Eu vou rodar exatamente aquele mesmo código, mas agora eu vou passar a flag -race para ver o que vai acontecer. E olha só, nesse caso aqui, a gente teve um bug. O Race Detector encontrou duas condições de corrida. E nesse caso ele crashou o nosso programa. E isso é muito bom para ajudar a gente a verificar aonde no nosso sistema tem condições de corrida que pode ser que tenham passado despercebidos pelos desenvolvedores. E por esse vídeo é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se você tem outras práticas de segurança para recomendar, deixa aqui nos comentários para mais pessoas poderem aprender com você. Eu queria novamente agradecer a Hostinger por ter patrocinado esse vídeo. Não se esqueça de usar meu cupom de desconto ou clicar no primeiro link aqui na descrição para você ter um desconto exclusivo. Por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.